Boa noite. Boa noite. Hoje temos uma convidada. Deixa eu chamar aqui. Olá, Olá, prazer, boa noite, bem-vinda ao Encontro Criança e Natureza, Carol. maravilha, é um prazer estar aqui com você, viu, Carol? O encontro hoje vai ser encontro das Caróis. É, que projeto bonito que você tem. Ai, obrigada. E combina bastante, né? Não é tão óbvia essa ligação com a fono, então nem tantas pessoas pensam, né, nessa relação natureza, criança e fono, mas é um assunto, como a gente vai ver, vai conversar hoje, bem interessante, cheio de benefícios também para a fala, né? Então, eu vou me apresentar bem rapidinho. Sou Carolina, bióloga e mestre em biodiversidade e educação ambiental, e venho trabalhando com esse tema, principalmente, então, a relação e os benefícios para as crianças desse contato com a natureza. E hoje a gente tem uma convidada, uma outra Carol, que pode se apresentar, então. Eu sou Caroline, né? Caroline Chacon, sou fonoaudióloga e sou mestre em linguística. Né? Sou aqui de João Pessoa, meu acento aí bem característico. E atuo com crianças, né, especiais, mas estou focada num projeto, né, voltado para ajudar essas mamães que estão com muitas dificuldades nesse período de pandemia, né, com seus pequenos aí que estão muito nas telas e elas sem estarem, né, estarem um pouco perdidas, na verdade, do que fazer, como lidar com tudo isso e percebendo já alguns atrasos na fala do pequeno, entre outras situações. Bacana, e como você comentou, né, afeta muitas famílias realmente, especialmente nesse momento de isolamento, de pandemia, essa questão das telas que acabam muitas vezes sendo o que resta, né, ou no que aquele momento vem como alternativa para oferecer para a criança. Mas a gente vai ver, vai conversar hoje como isso também pode ter seus prejuízos para a fala, né? Então, acho que a gente já pode começar fazendo esse contraponto, talvez, né, apresentando também teu ponto de vista sobre como isso afeta as crianças, muito tempo em frente, né, jogando, assistindo vídeo no YouTube, como é que isso também pode afetar, então, o processo de desenvolvimento ali tanto cerebral, né, quanto da capacidade aí, então, da fala. Então, a primeira infância, né, ela está em neurodesenvolvimento. E o prejuízo maior é nessa fase, né, dos 0 aos 3 anos. Porque, infelizmente, até durante a própria amamentação, a mãe já, claro que inconscientemente, sem ser voluntariamente, né, dá de mamar e fica mexendo no celular. Eu acho que a gente vê muito isso, né? E é bem corriqueiro, assim, se a gente observar. E isso já é um prejuízo para o pequeno nessa fase. E a fala, ela é, na verdade, um resultado final, né? E ela vai estar apresentando aí como um marco, né, do desenvolvimento típico, que é o esperado, 1 ano, com 12 meses, a criança não tendo nenhuma deficiência, não tendo nada que justifique, né, algum atraso,
uma prematuridade, enfim. Então, ela vai estar apresentando as primeiras palavrinhas. Pelo menos uma palavrinha ela tem que estar apresentando. E aí, Carol, nessa fase, né, muitos bebês que nasceram aí bem no fechamento, a gente está com 1 ano de pandemia, né? E isso já era um prejuízo antes. E quando fechou tudo, que ficou, né, o trabalho misturado com a rotina de casa, então isso foi algo que realmente prejudicou ainda mais essas relações. E a comunicação do bebê, essa primeira comunicação do bebê, que é após o primeiro mêsinho que ele completa, que são o quê? Vão deixando de ser atos reflexos e passam a ser intencionais, que é o choro, o contato visual, né? O sorriso, que ele vai se tornando social. Então, o bebê, ele sorri mesmo para você, ele tem a intenção de sorrir. E aí a mãe acaba perdendo, o pai acaba perdendo esse momento também. E isso acaba gerando uma bolinha de neve, né? E aí o bebezinho com 3 meses, com 4 meses, já vai para a tela do celular. É. Né? Com as musiquinhas, com as imagens. E aí nós temos Kandel, Eric Kandel, que é um neurocientista, um médico, tá? E que ele foi muito importante nessa questão da aprendizagem, e que ele fez experimentos. E um dos experimentos foi numa sala, né? Ele jogou uma bola vermelha, e aí ele primeiro colocou alguns bebês, assim, maiores um pouco, né? Não tão pequenininhos, mas nessa fase de 2, 3 anos, 4 anos. E aí os pequenos, tinha uns foram lá para a bola, outros mexeram um pouquinho e deixaram para lá, não se importaram muito com a bola. E aí, depois dessa fase, dessa etapa, ele pediu que os pais, né, eles entrassem na sala e que eles fizessem aquela festa como eles agiriam em casa, né? E aí, aí sim, aí deu sentido à bola, né? Então, não é com que a criança, com que o pequeno ele desenvolva a linguagem para mais na frente ele apresentar a fala. Então, o que vai fazer a diferença é justamente esse mediador, essa interação, né, que é o adulto cuidador, que é o pai, que é a mãe, que é insubstituível, gente, esse papel. Insubstituível. E acredito que para ti já esteja dando, então, para observar, né, e fazer um pouco essa comparação anterior à pandemia e como isso tem influenciado, né? Porque, como tu comentou, agora já deu 1 ano e a gente fica, né? Eu não tenho tanto contato assim com bebezinhos, mas você já deve, então, ter essas comparações possíveis de quão impactante pode ser realmente para esse desenvolvimento, né? Carol, teve um estudo, né, feito na China, no início da pandemia, porque aqui chegou depois, né? Então, eles fizeram um estudo, e nesse estudo, eles já detectaram alguns dados importantes, como insônia, como alta dependência, uma maior independência com os pais. Isso não é bom, né, para o desenvolvimento da linguagem, para o desenvolvimento da fala, tá? A dependência, claro que ela vai existir, mas a gente está falando aqui de algo maior, né? Uhum. A inapetícia, que é essa ausência de se alimentar, ou o excesso, né? Aquela vontade de estar comendo o tempo todo. Então, assim, já existem dados que já eram alarmantes nesse período, né? Ficar vidrado também, né, nas telas, né? Então, assim, são dados que eles não são isolados, né? Eles acabam mexendo com o todo do desenvolvimento da criança. Sim, então, esse estresse,
Essa questão do estresse também eu acho interessante a gente pensar, por outro lado, como estar ao ar livre, estar na natureza, também baseado em estudos científicos, pode nos ajudar a combater o estresse. Então, mesmo para a questão da fala, a gente, né, não, você pode falar melhor que eu, mas uma criança que vive em um estresse, vive numa ansiedade, também vai desenvolver a fala mais tardiamente, ou vai ter dificuldades, até mesmo a questão da gagueira, né? Então, a criança que está ali muito estressada, que está nessa avalanche de coisas acontecendo, sem poder contar do efeito terapêutico da natureza e de estar ao ar livre também indiretamente, então isso vai afetar e seria um ótimo benefício então para de estar também ao ar livre o combate ao estresse. Olha, Carol, na verdade, assim, é importantíssimo, né? Essa vida ao ar livre, o brincar, o vivenciar, né? É algo imprescindível para o desenvolvimento como um todo do pequeno. E a linguagem, que ela antecede a fala, né? Que nós temos a compreensão, o aprendizado, tudo isso que antecede, né, a fala é importantíssimo. E a linguagem, ela é tudo, né? Vamos supor, a linguagem é um globo e dentro a gente tem um código, que é a língua, que pode ser o inglês, o português, certo? E a gente tem dentro da linguagem esse resultado final, que é a fala, né? Então, a linguagem, ela é psíquica, ela é individual, ela é social, porque nós sabemos, né, você já dizia, dentro da linguística, que é um código que nós estabelecemos para que a gente consiga ter uma comunicação efetiva. Então, nós temos uma linguagem, inclusive, dentro da nossa cidade, do nosso bairro familiar, né? Por exemplo, aqui a gente chama macaxeira, né? Aqui em João Pessoa. Aí eu acho que E aqui em Florianópolis é aipim, mas eu sou do oeste do estado, aí é mandioca. tá vendo? Então, assim, as variações linguísticas, né, existem também. Então, é muito importante que a criança ela vai aprender, né, com o concreto. Ela precisa experienciar, né? Ela precisa vivenciar, sabe? E aí faz todo um sentido essa importância das atividades ao ar livre. Inclusive, Carol, ontem eu estava assistindo uma live maravilhosa com uma pediatra, a doutora Cris Fernandes, se eu não estou enganada. E ela falou sobre a importância, nesse período, que não dá mais, que aceitemos esse novo normal, né? E que a criança, ela não tem, os danos para a saúde mental dela já estão aí, né? Sendo mostrados em estudos, em pesquisas. E o futuro dela está em jogo, porque ela está em neurodesenvolvimento. Então, não dá mais, ela precisa ter esses momentos, tá? A gente tem que realmente procurar o distanciamento social, a gente não pode estar em aglomeração, não pode estar colocando em risco. Fazer, né, da forma mais segura possível esse momento. Mas ela precisa ter estimulado os sentidos, né? Para ela aprender tudo o que está no meio, né? Para ela entender e organizar, para diminuir o estresse, para ela ter a vitamina D, que é muito importante. Tudo isso que ela falou. E, poxa, como faz sentido, não é? Sim, e essa questão também que nas telas das crianças, vendo desenho, também não tem da questão facial, do movimento da boca, que também é muito importante, que numa situação virtual a criança está muitas vezes só
escutando um som que não está vindo de um humano, então ela não está reconhecendo ali feições, não está tendo esse contato real com o que realmente é, né, um humano. E toda essa questão também que é muito importante para a formação, até da parte auditiva, né? Porque a gente sabe que também o som que a gente escuta da televisão, do celular, já é alterar, né? Diferente de uma voz que esteja aí do teu lado. Então, tem essa questão também que as telas não conseguem substituir esse convívio, essa vida real, né? Com certeza, Carol. São vozes eletrônicas, né? Não é realmente. Não, é insubstituível. Esse contato humano, essa interação, a gente precisa do outro, né? Nós somos seres humanos e nós precisamos do outro, e não de máquinas ou de telas. As máquinas, as telas, elas devem servir de entretenimento, né, de complemento para apoiar a gente a aprender mais, né? Mas não pode ser um substituto. Não pode Sim. ser o que a criança vai ter acesso, principalmente a criança, porque ela está em neurodesenvolvimento, que ela vai ter acesso e contato o dia inteiro. É muito triste isso. Sim. E havendo também que a gente conversou, né, de outras questões de como, então, pelo outro lado, o que a natureza tem a oferecer e essas brincadeiras ao ar livre. Então, por exemplo, o fato de ter várias coisas novas que instiguem a curiosidade, que instiguem esse entusiasmo da criança, porque ela precisa de um estímulo e de motivos para falar também, né? Para a criança se sentir ali na necessidade da comunicação, na necessidade de se fazer entendida. Então, brincadeiras, até mesmo brincar no balanço. Então, enquanto o pai balança a criança e falando, né, para frente, para trás, para frente, para trás, e a criança perceber ali novas palavras, o vocabulário, então essa diversidade de palavras que a gente tem no mundo ao ar livre, na natureza, também é um estímulo bem bacana, né, para as crianças, e de também permitir que elas pratiquem e que não seja só aquela coisa passiva que acontece quando ela está assistindo alguma coisa que ela não está ali, né, sendo estimulada a falar algo, a se comunicar, ela está recebendo várias coisas, mas não consegue, por exemplo, né, brincando com os pais, ao ar livre, fazendo uma coisa, uma interação, uma atividade que seja interativa, né? E ali ela vai ser exigido dela que ela se comunique da forma que na idade, no momento dela seja possível, né? Não, com certeza, é fundamental. E o estímulo, né, com o meio, né, com o meio, e esse meio sendo a natureza, é algo fantástico para ela. Tanto é que, antigamente, né, os estudos, eles desenvolveram os marcos teóricos, ou os marcos do desenvolvimento, né, infantil. E hoje, eu venho combatendo muito nas minhas postagens, em algumas postagens, eu sempre aproveito para falar, eu não concordo com a naturalização desse desenvolvimento tardio, sabe? E você ter uma criança de 2 anos e você achar que é normal ela não falar, eu não aceito isso, entendeu? A gente está vivendo numa fase da era digital, onde a tecnologia, meu Deus, está avançadíssima, né? E a gente vai comparar o neurodesenvolvimento dos nossos pequenos de hoje com o neurodesenvolvimento deles de antigamente, da minha época,
da época da minha mãe, da época da minha avó, e a gente entender que por não existir nada disso, então, o desenvolvimento, por ser o bebê nessa fase e a criança como uma verdadeira majestade para a família, né, onde ela tinha toda uma atenção, havia aquela interação, né, os momentos de rotina dentro de casa eram todos manuais, eram todos, né, compartilhados. E nisso, né, dentro da rotina, com as brincadeiras, tudo virava momento de conversa, de aprendizado, né? E hoje não temos mais isso. Né? Então, o neurodesenvolvimento dos nossos bebês hoje é algo que é bem contraditório e muito preocupante, porque se nós temos essa era digital e estamos numa época de tecnologias super avançadas, nós vamos aceitar que os nossos pequenos eles sejam massacrados dessa forma? Eu até falo assim, massacrados, porque eles são dependentes, né? Eles são dependentes da gente. E eu sei que isso está sendo naturalizado, e por estar sendo naturalizado, não está sendo percebido. E o nosso papel, né, Carol, é justamente alertar, é justamente, vamos voltar um pouco, né? Vamos tentar fugir um pouco disso, vamos tentar administrar. Porque quando a gente é consciente, a gente tem escolhas. Né? Então, assim, administrar, diminuir, ter momentos durante o dia que a gente consiga dar uma volta no quarteirão, e como aquele artigo que você me enviou, muito bom, com 10 possibilidades de atividades livres, né? E você aguçar a audição, você sair e já sair com aquele exercício de você caminhar prestando atenção nos sons. E comunicando, né, com a criança, falando, olha, tá ouvindo tal coisa. Tem até uma brincadeira bem legal, que é de falar, então, essa é um pouquinho para criança um pouco maior, né, que já esteja ali falando algumas coisas e tendo uma compreensão maior, mas é uma brincadeira de falar, né, você ouve o que eu ouço, e aí fazer uma descrição, né, do que é. Ah, é um barulho alto, é um barulho agudo, ou tá aqui para a direita, tá aqui para a esquerda, e a criança ter que se concentrar para tentar identificar, então, qual som que é, e aí nisso é uma brincadeira mesmo que vai envolver muito a comunicação da criança, prestar também atenção no que os pais estão, os responsáveis, os adultos estão comunicando, focar a audição e também, né, na parte de ela falar, sim, é tal coisa, é tal passarinho, é um carro, então é uma atividade também bem interessante. Interessante. E eu trabalho, inclusive, você falando da questão da audição, com reabilitação auditiva também, né? E eu tenho muitos pequenos com implante coclear. E quando eles começam a ouvir, né, o primeiro estímulo que nós fazemos é justamente o de detecção. Então, eles começam a ouvir pelos sons mais fortes, tá? E aí, aos poucos, no mapeamento, né, com os ajustes, então, eles vão chegando nos sons da fala. Mas, então, quando ele começa a ouvir todos os sons, é fantástico, sabe? Inclusive, tem aqui, eu estou vendo que tem mamães aqui, pacientes minhas, princesas lindas. Ó, Carol, e tem uma pergunta aqui, se a gente vai deixar salva essa live. Vamos, né? Vamos, E essa brincadeira dos sons, então, uma atividade bem legal para ser feita também, então, possivelmente com, por exemplo, essas crianças que estão ali começando a descobrir o mundo dos sons, é de fazer também desenhos. Então, a criança senta, pode ser num jardim, num parque, em algum local que seja um pouco mais tranquilo, e a criança fecha os olhos por um período de tempo,
se concentra nos sons e depois ela tenta desenhar. Então, ela faz um desenho com ela no centro e aí faz o desenho das coisas que ela escutou. E é uma atividade muito legal de fazer, não só eu adoro fazer, a gente começa realmente a prestar atenção ao nosso redor e descobrir vários sons, né? De passarinho que a gente não estava escutando e começa a escutar porque está ali focado, é bem interessante. Pois é, e isso é importantíssimo para organizar, para ir construindo tijolinhos por tijolinhos nesse cérebro da criança, para que ela tenha um desenvolvimento saudável, né? É uma saúde mental que acaba sendo construída com essas atividades que são saudáveis. Aqui, né, o comentário, imagino como deve ser maravilhoso começar a descobrir esses sons da natureza. Eu percebi que já perdi muito a sensibilidade aos sons da natureza e tento resgatar. E realmente, né, às vezes a gente tá mora às vezes numa rua muito movimentada, com muito som de carro, de cidade grande, e acaba até esquecendo desses sons, mas que se a gente também dá preferência ali no início da manhã, final da tarde, que começa o canto de vários pássaros e começar a prestar atenção e tentar ouvir esses sons é bem interessante para redescobri-los mesmo, né? Resgatar esse contato. Pois é, a gente vive tão no automático que acaba justamente perdendo, né? Infelizmente isso acaba acontecendo. Mas eu acredito que é como você falou, né? Já que isso está se tornando consciente, então a gente pode tentar trabalhar para passar a perceber, a fazer essa atividade com nós mesmos, né? E, e é interessante também pensar na parte do vocabulário, nessa diversidade de vocabulário também, que podem ser estimulados numa caminhada, então, de começar a nomear, de começar a falar nome de tal árvore, as cores, e também fazer descrever o que se está vendo, descrever o que se está ouvindo, então falar árvore que é grande, que tem o tronco, então se é áspero, se é liso, se é marrom, se é cinza, para a criança ter, né, esses estímulos de o que a gente precisa para se comunicar e com os pais, com, né, esse contato também que é muito importante com essas pessoas da família, por toda essa questão social que a comunicação tem, né? Exatamente. A atividade também da areia, né, de você desenhar, de você escrever, a depender da idade da criança, muito show essa atividade, porque justamente é com os sentidos, né, visão, audição, tato, paladar, olfato, que a criança ela vai começar a perceber, entender o mundo ao seu redor. Ela vai pegar, né, e ela vai sentir. E a gente intermediando tudo isso, então, além dessas sensações todas, a gente vai nomeando, a gente vai dando sentido, né, a tudo o que ela está. Nós somos verdadeiros professores para o pequeno. Né? E a natureza junto. E a natureza é algo, é nossa casa, né? A gente tem que cuidar muito bem dela. Tem até, agora esqueci exatamente a citação, mas eu acho que a natureza é um livro que tem lições em todas as páginas, né? Por essa capacidade educativa e uma capacidade, é um ambiente muito propício para o aprendizado completo, né, da criança. Ah, com certeza. E tudo que a gente fizer, gente, tudo que a gente fizer, para onde a gente for, se a gente vai viajar, vai andar de carro,
né? Com o pequenininho daqui no enteado, ele tem 4 anos, ele vai fazer 5. Então, quando a gente viaja para outra cidade, para Campina Grande aqui, então a gente vai puxando a conversa pelas placas, sabe? E aí, quanto é aqui? Que número é esse? Paco! Aquilo que você falou. Então, e principalmente eu como fono, né, eu não consigo. Então, isso já vai bem que natural de fazer. Vai numa pizzaria, eu sei que não é bem a natureza, né? Mas até aquele que, assim, eu não sou fã, eu sou bem fã da alimentação saudável, mas acontece da gente ir, né? E aí, sei lá, aquelas bisnagas de mostarda e de ketchup, ele menorzinho, ah, meu Deus, quantas vezes? Vamos derramar tudo. Vamos separar por cores. E quanto? Quanto tem aqui? Um, dois. Vamos guardando dentro dos potinhos. E assim é a forma que a linguagem ela vai sendo construída e a fala começa a surgir naturalmente. É diferente do que a gente tem com as telas, gente. É incomparável. Então, e outra, assim, naquela live que eu falei, Carol, aqui com a pediatra, ela finalizou algo muito alarmante, que já existem pesquisas mostrando que os bebês, né, e as crianças, elas estão, não são autistas, mas elas estão apresentando um quadro como tal por conta desse, né, desse descontrole, desse acesso, né, descontrolado, dessa exposição, né, às telas, e que muitas vezes elas estão ali aparentemente quietinhas, né? Estão bem quietinhas assistindo, mas o superestímulo está sendo gigantesco no cérebro delas. E aí, tire a tela dela, como é que ela fica? Super agressiva, né? Então, a gente não pode estar se enganando. Não pode se enganar. É uma falsa tranquilidade, né? Porque essa questão também da criança, ela precisa, tanto corporalmente, fisicamente, liberar essa energia, porque é um corpo que está em crescimento, em pleno desenvolvimento, e ela precisa de extravasar essa energia, porque a gente também percebe o que acontece se a gente pode ficar, né, um dia ali no sofá, a gente fica cansado de não fazer nada, né? A criança também precisa muito dessa questão. Ela pode não comunicar, ela pode estar ali no sofá e falar, e não quero sair, por quê? Porque ela já entrou nessa inércia né, dessa vida emparedada, dessa infância sem estímulos, e muitas vezes ela já se acostumou de uma forma a isso, que ela vai falar, não quero sair daqui, não quero ir lá para fora, não quero brincar ali fora, mas não é o que o corpo dela, o que o cérebro dela realmente quer, né? O que isso é a voz da criança que praticamente está deixando de ser criança, de ser menos, então ela é menos criança porque é toda uma questão ali do desenvolvimento que foi embaralhado e a gente precisa realmente prestar atenção a esses sinais, né, de atraso na fala, essa questão da falta também de interesse, essas crianças que já estão com sintomas de ansiedade, de depressão, devido a esse tempo, né, que a gente também sente muito, muito grande dentro de casa, em frente às telas, e a gente precisa realmente sair e, como você comentou, tomando os cuidados, a gente sabe que infelizmente, a situação não melhorou, pelo contrário, só piorou, mas a gente precisa, quando possível, e das melhores, com as melhores, for, né, tomando as medidas necessárias, ter esses momentos, né, e valorizar. Com certeza.
Olha, minha experiência, Carol, com o meu enteado, né, que vai fazer 5 anos, e com o meu sobrinho, que fez 2 aninhos, e ele está com um atraso na fala bem considerável. Na verdade, com eles, o que foi que aconteceu? Quando começou a poder sair, sabe cachorrinho que fica preso, enjaulado, e quando sai, nossa, sabe, assim, aquela coisa assim, desesperada, assim, e querendo fazer tudo de uma vez, sabe, você sem conseguir controlar direito. Então, gente, chama para brincar, tem esses momentos, né? Aproveita, até em casa, né? Claro que o que a gente está pretendendo aqui é que vocês se encorajem para dar uma volta, rodear o quarteirão e já trabalhar alguma atividade. E se puder ir numa praia para, nem que seja uma meia hora, 20 minutos, ter, né, esse momento com a areia e fazer atividades, né, que você preste atenção no som do mar, que você trabalhe aquela paisagem, que desenhe na areia, que tenha todos esses momentos, né, que brinque, que interajam, né, mas também vocês podem estar estimulando, tendo esses momentos em casa. Leva a areia para casa também, sabe? Folhas, sementes, ter uma Isso. horta Trabalha com. também. Isso, um vaso de planta, eu comento aqui também. Claro que quanto mais melhor, mas a gente precisa aproveitar o que a gente tem de opção no momento, né? Se não consegue ir para um parque estadual, se não consegue ir para o meio de uma floresta, então trazer esse vasinho, uma hortinha, um feijão que seja, um feijão no algodão, no papel higiênico, que era o que a gente, né, fez quando criança também. E tem também, Exatamente. eu comento algumas das atividades aqui, de o que se dá para fazer mesmo pela janela. Então, observar, mostrar para a criança as cores do céu, falar quais cores você está vendo, as nuvens, famosa atividade de procurar formas. Então, a criança estimular Mapa. a imaginação, a comunicação, de começar a pensar, até inventar palavras, né? Se é um cachorro misturado com, com corpo de gato, então criança começar a brincar também com as palavras. A própria, uma outra atividade que é possível também fazer de casa, ouvir os sons dos passarinhos, tentar imitar, então também é uma questão ali de fortalecer, às vezes, uma musculatura que a criança não consegue, imitar bichos, então contar histórias, ler um livro e fazer a criança, né, contar alguma história sobre algum animal e fazer a criança imitar os bichinhos. Então, tem muita alternativa que a gente tem que explorar, mesmo que a gente pense assim, ai, mas seria tão bom se fosse no meio de uma floresta ou num parque, mas se não é possível, pelo menos tentar buscar essas alternativas. Exatamente. E com relação às músicas, né, eu trabalho muito com as músicas, eu trabalho com caixa também, de texturas, sabe? E que é uma caixa surpresa, e dentro eu coloco várias coisas, até bombril já botei. Eu já fiz com elementos da natureza, que é bem bacana também, de pegar areia, terra, pinha, né? Pinheiro, uma folha pequena, uma folha grande, pena também é bem legal, né? Da criança sentir na pele, é, até alguma coisa um pouquinho mais pontuda, uma pedra lisa para a criança também fazer. É bem legal, né, de fazer com a caixa e a criança botar e tentar descobrir o que é e descrever, né?
Nossa, que legal. Eu não tinha pensado em fazer com esses elementos, mas você me deu uma ideia para a terapia, viu? É, Mas tem, não necessariamente para terapia, né? Isso pode ser dentro de casa, na rotina, gente. Que legal, muito bom. tem várias, né? E aí dá para associar com um passeio, então, nesse caso, né, a criança vai ver o que ela pode até também ajudar na escolha, vai tirar um pouco o elemento surpresa, mas de ela também ver e depois tentar identificar com os olhos fechados, né, o que ela está tocando, então fazer um passeio e buscar essas coisas na natureza, conchinha também é legal. Que mais que eu já botei? Sementes, né? Diferentes sementes. Pode ser também sementes que tem em casa, então um pouquinho de feijão, uma pipoca que tem aquela pontinha. Então são arroz. E Muito legal, muito legal. outra ideia é os potinhos, pode ser potinho, agora a gente não tem mais, mas a minha mãe tinha vários guardados e ela me deu os potinhos de filme de antigamente, né? Então, com a tampinha e botar coisas, temperos, canela, cravo, Ai, cheiros que para a criança. Então, tentar café para a criança identificar, falar se acha bom, se acha ruim, se é forte, se é fraco, se ela sabe o que é também. É bem legal de fazer. maravilha, muito boa ideia. Como também aproveitar os momentos, sabe, Carol? Dentro de casa, dentro da rotina mesmo, porque a gente acaba fazendo tudo tão no automático que o momento de dar banho no pequeno é simplesmente aquele momento só de dar o banho. Mas você tem ali o som do chuveiro, né? O sentir da água, sabe? E você pode cantar música também. Eu gosto muito de cantar aquela música, não sei se você conhece, a do Bozo. Chuveiro, chuveiro, não faça isso comigo. E aí tem as partes do corpo, não conhece não. Não conheço. E aí fala, né, para lavar o bumbum, o pé, a orelha, enfim. E você vai interagindo, você sorri. Assim, eu sempre fiz isso com o meu filho, né, que já tem 19 anos, e por todos os pequenininhos que passaram por mim da família, eu fiz isso também. Faço. Então não é É, algo automático. A refeição, sabe? Ver as cores dos alimentos, a textura, se está quente, se está frio. Então, nada de televisão, de comer na frente da televisão, né? A gente está aqui falando zero tela, né, Carol? até Então, momentos de então ajudar a cozinhar, né? É bacana também, que eu falo bastante aqui de sair, se tem alguma árvore frutífera na rua, no quintal, no jardim, uma hortinha, e com a criança colher o próprio alimento e explicar então também o que é, qual é o sabor, a criança ajudar a preparar a receita, porque é um momento ali de convívio e bem importante para inúmeros fatores, para a parte de educação alimentar também, né? Mas essa conexão também com a natureza de perceber que o nosso alimento vem da natureza, pode ser até um salgadinho no fundo, né, já muito alterado, mas era milho, era não sei o quê. Então, a criança precisa perceber que ela depende do ambiente, né, depende da natureza também. pois é, em casa, né? Quem tem casa, minha mãe, por exemplo, mora em casa, então ela tem ervas, tem aloe vera, tem alguns chás da cidreira, ela já teve coqueiro,
sabe? Sempre planta alguma coisinha, tomate, limão, às vezes o mamoeiro, né, nasce só porque jogou as sementes. Os passarinhos, eles trazem, né, e acaba lá germinando e tal. E tudo isso, né, acaba sendo mais uma experiência saudável, com certeza, para a criança. É algo maravilhoso. E nos projetos, hoje em dia, de prédios, eles já estão pensando nisso. Né? Aqui em João Pessoa já existem alguns projetos sustentáveis, onde eles colocam até nas áreas comuns hortinhas, essas situações, porque não é só ter esse conceito, né, de ter tudo com cerâmica, ou tudo, né, Concreto. assim, concreto, só a piscina, só um parque, né, aquela grama sintética. Então, isso, graças a Deus, está sendo reformulado. Né? Então, há um novo conceito. E está chegando aqui em João Pessoa, graças a Deus. E, assim, isso vai ser um benefício muito grande para as crianças, porque os apartamentos, eles são pequenos. Né? E nessa fase de pandemia, está se sentindo muito isso. Né? Essa necessidade de ter um espaço para que a criança ela tenha esse contato, né, com a natureza, mas algo mais concreto, né, algo mais real, né, do que apenas uma quadra com concreto, né, e brinquedoteca, e essa coisa de terra, precisa de planta, não planta artificial, né? Sim. E vai, vai contribuir, né, com o desenvolvimento da linguagem e com o resultado final, que é a fala. Então, uma criança que é bem estimulada, Carol, ela vai, com 1 ano, estar apresentando as primeiras palavrinhas. E com os 2 anos, ela deve estar apresentando as 150, 200 palavras. Já tem uma frase holográfica ou telegráfica. O que seria isso? É você estar, numa palavra, você está dando um sentido de uma frase. Por exemplo, quero aba, né? Tipo, ela está querendo dizer que quer, mamãe, eu quero água. Mas ela está usando só a palavrinha aba, por exemplo, para água, sabe? E aí, ou a telegráfica, utiliza 2 palavrinhas para dizer uma frase inteira, sabe? Eita, papá. Tipo assim, eita, papai se escondeu, né? Aí ela só diz essas 2, que é o que ela tem. Então, aí é uma frase telegráfica. E, ao final dos 3 anos, ela já está cada vez mais se aproximando da fala do adulto. Então, é algo que realmente tem que ficar alerta nessa fase do neurodesenvolvimento e nesses marcos do desenvolvimento. Porque ela sendo bem estimulada, ela vai estar apresentando, né, esses marcos direitinho. Claro que eu não estou falando de quem tem deficiência, de quem tem algo que justifique os atrasos, né? Mas uma criança que está apresentando um desenvolvimento típico e que ela deve estar apresentando esse desenvolvimento aí dentro desse tempo, dessas etapas esperadas. E como a gente comentou, é muito importante também pensar que, como você disse, né, a fala não é o fato de, o filho, ele ainda não está falando, tem muita coisa por trás que, então, como reflexo, a criança não está falando, mas que a gente sabe que não é só isso, né? Então, essa questão do desenvolvimento cerebral também, que essa limitação de estar na natureza, de não poder brincar ao ar livre, ficar muito tempo na tela, também vai ter impacto no desenvolvimento cerebral. Então, a gente sabe que são consequências que até assusta, mas a gente, infelizmente, não tem
clareza de quão grave pode ser no futuro da criança, né? Todas essas restrições que a gente está causando agora e os impedimentos dessa infância emparedada e né, cheia de telas e pouca vida real e vida ao ar livre. Exatamente, exatamente, Carol. Pois é, os estudos estão só começando, né? E se já tem aí os alertas, imagino daqui a alguns anos. Então, Alguém vamos aí. Isso, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão também de alguma atividade ao ar livre que possa estimular a comunicação, estimular a fala. Se alguém quiser fazer alguma contribuição, tiver alguma dúvida. Deixa eu ver aqui. Ah, meus comentários eu não estava mais acompanhando. Então aqui tinha surgido, né? Acho que imitar o som dos pássaros deve ajudar a desenvolver a linguagem dos pássaros e outros animais, que foi o que a gente também comentou. Quem tem mais de um filho já percebe que automaticamente a mãe se preocupa menos com os estímulos do segundo filho em diante, pois por ter o irmão já interagindo, a gente não se dá conta que estimula menos. Imagina simplesmente deixar os estímulos por conta dos eletrônicos, exato, né? Então, infelizmente, muitos pais estão deixando a educação, o papel educativo para as telas, o que, como a gente comentou, tem efeitos preocupantes devido a todos os outros elementos que são importantes, não só para a comunicação, mas para o desenvolvimento da criança. Transtorno de Exatamente. ansiedade, bem decorrentes dessa exposição. Uhum. As crianças Outra que não têm também, isso. As as crianças não têm consistências mate... diferentes. Pode falar. As consistências diferentes dos alimentos também são importantes para estimular a musculatura. Com certeza. E é muito importante que a musculatura ela esteja bem estimulada para e que essa produção da fala ela esteja toda organizada para que ela possa surgir. Muito bom. E a mastigação. Ah, começa com a amamentação, né? A boca é uma verdadeira bomba de sucção. Então, com essa a sucção e depois com a mastigação, né, com a boa oclusão, com os movimentos adequados, vai estar estimulando a adequação do tônus, né, da musculatura. E toda essa movimentação vai, com certeza, promover aí uma fala no tempo certo e mais adequada. Muito bom. Pode continuar, viu, Carol? Acho que aqui outro comentário, né, sobre essa questão de que mesmo que as crianças digam que não querem, elas não têm maturidade, né, para perceber o quanto precisam de atividades ao ar livre, de atividade física e que a gente, como adulto, precisa estimular essas atividades. Tem aqui também, acho que nos próximos anos teremos crianças com muito mais atrasos de linguagem e aprendizado. Na verdade, a gente já está, foi o que a gente conversou, né, Carol, no início, assim, a gente já está meio que percebendo isso, né, e que é inaceitável. Não aceitemos, né, esse desenvolvimento tardio, não naturalizemos. E outro comentário aqui, observar os itens emocionais da criança que possam estar impactando na fala. Ah, com certeza, né? A gente sabe que esses dados, né, já de pesquisas, eles vêm apresentando justamente isso, essa autodependência com os pais, como eu citei aqui, esse estudo que foi feito lá na China, né? Já insônia, desculpa. Ai. Vai secando. Falei muito hoje. É.
E até tem também essa questão dessa dependência, dessa falta a mesma falta de confiança que as crianças vão ter, até da autoestima. Tem estudos que mostram como a natureza e essas brincadeiras ao ar livre ajudam nisso. Então, da criança criar também mais confiança, ver que ela é capaz, vai ajudar o psicológico dela, preparando também para ela se comunicar, porque às vezes também essas crianças tímidas excessivamente, então que ficam muito retraídas, acredito que também no momento de falar elas não se sentem, às vezes até à vontade, não se sentem confiantes para falar, para se comunicar, né? Então, até esse preparo psicológico também a natureza oferece muito com todo esse estímulo à confiança, à resiliência, até a questão da criança trabalhar ali essas questões de ansiedade, de estresse. Acredito que era isso de forma. Então, a grande mensagem é a gente não deixar. Claro que tem momentos que é realmente difícil, por todas essas questões externas também, então é difícil, às vezes, tirar as crianças de frente das telas, da televisão, mas a gente precisa concentrar esforços muito grandes, porque as consequências são perceptíveis e importantes e que muitas delas, infelizmente, vai demandar muito trabalho depois para conseguir recuperar. Então, esses danos, esses atrasos, como você disse, a gente não pode negligenciar, né? E levar Exatamente. para fora, levar, mesmo que seja na sacada, mesmo que seja numa pequena área de grama do condomínio, do quintal, a horta, aproveitar ao máximo esses momentos, fazendo atividades também que estimulem mais, não, né? É claro que estar somente ao ar livre já ajuda muito, mas tentar também fazer esses estímulos extras da descrição que a gente comentou, do som, de tentar prestar mais atenção. Carol, na verdade, a linguagem, ela não tem como ser estimulada, desenvolvida, se a criança não interagir com o outro, se ela não vivenciar, se ela não explorar o meio. Não tem. Então, ela precisa de amor, ela precisa de dedicação, ela precisa explorar o ambiente, ela precisa ter um facilitador ali, um mediador, alguém que mostre a ela o que é, como é, que dê sentido, que dê significado a tudo que ela está, né, em contato, auditivamente, visualmente, né, pelo tato, né, volume, temperatura, pelo gosto, o sentir, como a atividade que você falou, muito legal dos temperos, né, em potinhos. E isso você pode fazer ao ar livre, né? Então, assim, é com cuidado, mas como a pediatra ontem tão sabiamente falou, a doutora Cris, não dá mais para essas crianças elas ficarem o tempo todo dentro de casa, né, dentro dos apartamentos fechados. Então, vamos ter cuidado, mas vamos fazer com que elas tomem sol, porque elas precisam da vitamina D, elas estão em desenvolvimento, gente, o prejuízo vai ser gigantesco no futuro. E a fala é o resultado final de tudo isso. Então, tudo vai contribuir para que ela, né, venha a ter a fala. A fala é o resultado final. Então, vem antes todo aspectos cognitivos, né, aspectos motores, os sentidos, né, precisam ser trabalhados, o emocional precisa ser trabalhado, ela precisa ter o seu cérebro construído tijolinho por tijolinho, né, para que ela tenha uma base sólida, para que ela possa ter um desenvolvimento saudável, né, futuramente. Então, a gente precisa realmente, assim,
tá com os holofotes direcionados para essa geração. E vamos tentar aí fazer, né, nossos trabalhos, essa missão, que é conscientizar e tentar minimizar o mais possível esses danos. Porque, meu Deus, realmente, de verdade, estou super assustada com o que eu estou vendo nas crianças, a começar pelo meu sobrinho, que está com um atraso gigantesco, né? Assim, em consultório, né? E quem dirá os nossos pacientes, porque já tem, né, deficiência, já tem um desequilíbrio sensorial e, gente, é realmente uma situação que a gente tem que aceitar, né, mas a gente tem como procurar alternativas de forma segura para minimizar. E essa questão das brincadeiras, né, essas questões, essas atividades ao ar livre, 15 minutos, gente, 20 minutos, né, Carol? Que seja por dia, mas o contato dela com a natureza, né, vai fazer um bem danado. E E além não só para de as crianças, como, né, também para os pais que são muito importantes para a criança, como você comentou, essa parte toda do amor, dessa relação social. A família precisa estar bem para acolher essa criança, para ela ter um desenvolvimento bom, né, um bom desenvolvimento, um desenvolvimento integral que vá possibilitar como resultado a fala, né, a comunicação. exatamente, Agradeço, Carol. agradeço muito pela participação, toda a nossa conversa, adorei, eu acho que foi uma troca bem bacana e que sirva de alerta para quem tem filhos, para quem tem sobrinhos, então quando possível também levar todas as crianças e os adultos também para esses momentos tão importantes. Com certeza, eu agradeço demais. Foi assim, uma live muito rica. Eu acho que ela deve ser muito compartilhada, né, Carol? Então todo mundo aqui que tem a missão, quem assistiu agora, a missão de vocês também é compartilhar, porque é grave a situação, é um assunto que a gente precisa tratar com seriedade e muitos esforços de todo mundo, não só da família, mas de toda a rede de apoio para a gente contornar essas crianças. E até aqui um puxão, né, para quem não tem filhos, mas então na hora de presentear essas crianças, não presentear com eletrônicos, né? Páscoa está chegando aí também, quem sabe presentear, é, fazer então uma caça aos ovos, no quintal de casa, aproveitar então esse tempo ao ar livre e não estimular, né, mesmo que não tenha filhos, então as outras crianças, estimular uma infância mais conectada com a natureza e atividades ao ar livre. Exatamente, exatamente. Maravilhoso, Carol. Agradeço demais a participação e foi muito rico, muito rico. E é como você disse, é um assunto bem sério, que serve de alerta. E vamos aí, né, todos de mãos dadas para tentar minimizar esses danos, esses prejuízos, ou contorná-los, né, se Deus quiser contorná-los. Boa E noite é a isso. todos e Boa noite. grata pela participação. Tchau. Obrigada a você. Tchau.